sou Cida Maia, sou nutricionista, sou moradora do Santo Antônio desde que me entendo por gente. Nasci aqui e lá já foram 49 anos morando nesse bairro que o tempo todo vem se transformando e que é um lugar muito delicioso de se morar. Não tenho a menor vontade de sair daqui. A grande recordação que eu tenho aqui da época é que a gente vivia de portas abertas no final de semana, né? Meu pai com a porta aberta, o vizinho também, e era tomando uma, comendo alguma coisa, e as crianças brincando. E a gente teve um período que era meio funesto, sabe? Não tinha nem muita iluminação direito, a praça não tinha vida, a praça. Era até meio perigosa a praça. Passamos por um tempo que não tinha muito movimento de pessoas, porque era perigoso. E aí depois começou a vir essa tal dessa revitalização. Hoje você entra aqui, é um bairro que você sente alegria, é um bairro gostoso de andar, é boêmio, é um bairro gostoso. Eu sou feliz de ver o meu bairro assim. Meu nome é Marina Carmen, eu moro aqui há 28 anos mais ou menos. Antes nós tínhamos poucos estabelecimentos, pouquíssimas pessoas traziam seus comércios para cá. Agora é disputadíssimo, o metro quadrado está muito caro. O aluguel por si só é caro, de qualquer maneira, mesmo comércio ou como residência. Então mudou bastante o perfil. Você vai aqui, é uma casa sim, outra não, uma casa sim, outra não, que tem comércio. Todo tipo. Desde loja de vinil até lojas colaborativas. Cada dia que, de vez em quando, a gente sai aqui e vai passeando, fazendo reconhecimento da área que é nossa e a gente encontra uma coisa nova. Nós tínhamos uma padaria, que é um caso, né, que servia ao bairro, e o que soubemos é que houve um aumento absurdo do valor do aluguel e o rapaz resolveu entregar. Aqui era um pouco mais calmo, mesmo se no início o primeiro trato da ladeira é muito obscuro, antes um pouco do lago. Sim. Era muito escuro, então 10 horas da noite alguém ficou muitas horas na delegacia. Depois melhorou bastante com a colocação da Secretaria Cultural que começou a trabalhar nisso, colocando um bom projeto. Meu nome é Bruna, eu sou pernambucana, mas moro em Salvador há 6 anos, aproximadamente, e moro aqui no Santo Antônio Além do Carmo há 3 anos. Meu nome é Gregório, eu moro há 10 anos na Bahia, sou carioca, moro aqui também há 3 anos, nesse apartamento, trabalho com o Jornal Verdade, que é uma imprensa popular. Eu sempre atuei também nos movimentos sociais e faz um tempo que eu atuo no movimento Olga. Então, casou da gente encontrar esse apartamento aqui, a ocupação aí. Falando da Ladeira Baluarte, a Casa Preta Zeferina, né? Eles fizeram essa ocupação, onde era a Escola Terezinha Vaz. Antigamente, a minha lembrança mesmo, eu só tenho a lembrança da escolinha Terezinha Vaz. Tinha esse movimento de crianças e alunos né, na escola, mas a estrutura da casa ficou muito precária. E aí a escola foi transferida para um outro ambiente, aqui no Barbalho mesmo. E ficou fechada numa promessa de reforma para poder a escola voltar para sua sede. Nesse inteirinho aconteceu a ocupação do movimento Preta Zeferina. A proposta era que a prefeitura viesse para reformar esse casarão e a escola voltaria para cá. De repente, numa manhã qualquer,
começamos a ver uma confusão, um barulho, uma desordem, para bem dizer, porque tinha polícia, tinha jornal, tinham muitas pessoas diferentes do bairro, uma desordem mesmo, e de repente soubemos pela televisão que era uma ocupação, quando ainda as ocupações não eram tão comuns assim. E nos assustamos, porque viriam para essa casa pessoas diferentes de uma ocupação que nós nem sequer sabíamos direito o que era, e passariam a conviver conosco. Nós tínhamos os barulhos corriqueiros, né? Ao meio-dia tocava a sirene, e a gente ouvia o som dos meninos saindo, a gente ouvia tudo isso, fazia parte do nosso cotidiano. De repente se deu um silêncio total e um casarão que foi ocupado. Eu acho que primeiro essa percepção da ocupação, para mim faz sentido assim, pensar que ela se diferencia de pessoa para pessoa a partir da nossa concepção de mundo. Qual é a forma que a gente encara uma ocupação em qualquer lugar da cidade. Eu vejo uma ocupação urbana de um prédio abandonado, de um prédio que não cumpre uma função social e, portanto, está ilegal. Quando esse prédio é ocupado para dar uma função social, seja para moradia, seja para um movimento social fazer daquela estrutura um aparato de transformação, para mim sempre vai ser visto como uma coisa importante e válida. A estrutura permanece ruim, o prédio estava há muitos anos abandonado, já deteriorado, e o movimento social não tem recursos, como teria o poder público, para fazer reformas necessárias. Então a gente vem, né, se somando, fazer as reformas necessárias. Então eu encaro como uma forma positiva, né? Além de acolher mulheres vítimas de violência, estão sempre desenvolvendo ações sociais, atividades culturais. Então eu acho que isso deve ser sempre celebrado, né? A sociedade civil fazendo o papel que muitas vezes o Estado não faz. Porém, a gente sabe que nem todo mundo encara dessa forma. Então a gente vê e compreende que tem muita gente na sociedade que sempre marginaliza, né, os movimentos sociais e as ocupações. Então a gente também entende que a vizinhança tem essa dualidade. Mas sobre os vizinhos, assim, a gente percebeu que no primeiro momento teve uma certa preocupação, mas era já uma preocupação a escola abandonada, né? Prédio abandonado é problema para a vizinhança. Então, depois eu senti um alívio muito grande. A maioria das pessoas, elas convivem bem com a ocupação, até quem não apoia tanto, se aliviou, gostou de ser uma ocupação que defende as mulheres, né? Eu acho que tem mais uma resistência, a gente mais ligada à prefeitura mesmo, de associação que tem aí, porque acaba demonstrando o abandono que a prefeitura tinha feito da escola. E a ocupação tem um trabalho de resguardar também essa história, assim, está sempre fazendo atividades culturais, pensando no bairro e tudo mais. Quando elas vieram para cá, em algum momento elas tentaram, sempre tentam, né, fazer uma interação com as pessoas do bairro. Esse bairro é muito legal e as pessoas curtem o bairro e as pessoas vivem o bairro e adoram as atividades culturais. Só que isso não tem relação com a bagunça, com a desorganização e com o barulho. Tem um grupo que faz aqui atividades culturais e aí eles colocam um som de jazz, um som aí bem agradável na praça. Fazem tipo barraquinhas de quermesse, assim, de artesanato. E é uma delícia. E aí, assim, as crianças ficam, o pessoal traz as crianças para ficar brincando. Então é gostoso, as pessoas gostam das atividades culturais aqui. Não é sobre tira para ficar silêncio. A própria comunidade consegue fazer atividade cultural de qualidade, com o engajamento da população, tanto daqui quanto de fora que vem, sem depredar, sem incomodar também as pessoas que moram, né, que vivem o bairro. Estranhamente, a
Prefeitura e o Governo do Estado fazem muito ruins, né, eventos aqui. E os privados, né, da Chácara Baluarte, de outros lugares, que não quer saber do bairro, não quer saber das pessoas, do volume do som, do horário. Você vê que abriram também muitos estabelecimentos que não dialogam muito, que é uma galera que não mora aqui. Claro, tem a galera da cidade toda, vem pro bairro, é bom, não é isso. Digo assim, o pessoal que mora não frequenta. O poder do dinheiro agindo de uma forma muito rápida, mudando as festas do bairro, os eventos do bairro. Já era um bairro que tinha, mas que está mudando e mudando de uma forma ruim. Dialoga pouco com quem mora, com quem vive. Não é muito inteligente, porque você vê que onde aconteceu isso, onde você tira os moradores, que são quem de fato cuidam e dão essa vida ao bairro, depois de um tempo, esses bairros ficam à mercê da violência, né? Ficam abandonados, e aí eles vão procurar outro bairro para poder fazer essa mesma gentrificação, para poder fazer esse mesmo turismo predatório. Enfim, é uma lógica capitalista brutal. A prefeitura tem investido muito em festa e atividade cultural aqui. E aí, e fora as atividades privadas, né? Então, assim, é um incômodo grande, na minha humilde opinião. Apesar de ser muito lindo também, né? Tudo tem dois lados, toda moeda tem dois lados. Mas, assim, é um bairro de moradores. Não é um bairro comercial, não é um bairro abandonado. É um bairro que realmente é ocupado por moradores. E a maioria idosos. Então fica todo mundo refém, assim, de festas e atividades culturais, todos os finais de semana. Hoje nós temos um bairro completamente populoso, não só de moradores, mas de comerciantes. O nível de comércio aqui aumentou sobremaneira. Hoje nós temos uma casa assim, a outra também, a outra não, a outra também, de comércio. Restaurante, loja de disco, de vinil, charutaria, pizzaria, pequenas boates, são todo tipo de comércio, sorveteria. O que acontece? Nesses comércios, eles não têm estacionamento. Então, os carros geralmente estacionam aqui no largo. Invariavelmente, no final de semana, nós temos uma demanda muito grande de carros estacionados. Então, nós que somos moradores aqui, perdemos o direito de sair e entrar no bairro. Nós temos um espaço numa rua principal de acesso e eles fecham desavisadamente e a gente não consegue entrar e às vezes não consegue nem sair, se sair não entra. Eu faço parte, sou associada da Associação de Bairros do Santo Antônio. Então a associação se juntou com as pessoas do bairro e fizemos um movimento, colocamos várias faixas, aqui mora gente, onde você faz sua festa é onde a gente mora, aqui tem um autista, aqui tem um idoso, respeite a nossa casa. Quando tem essas festas grandes, a maioria das pessoas vem de Uber porque querem beber. Mas esse horário que terminam as festas, os Ubers começam a buzinar muito, muito forte, tarde da noite, é um barulho incontrolável. Eu gosto da nova fase. Eu não gostaria de ver meu bairro como antigamente estava mais entregue à criminalidade, sabe? Hoje não, hoje você tem uma praça que você chegar ali, tem criança jogando bola, tem idoso batendo papo, você tem o cara do churrasquinho, enfim. É uma pracinha trazendo aquele aconchego de interior. Mas enfim, aí o bairro foi crescendo, veio trazendo esses restaurantes pra cá. Mas ao longo dos anos, as casas começaram a ser vendidas para os gringos, né? Teve a Gringolândia, o povo, lá é a Gringolândia, porque eles vinham e abriam pousadas. Pousada, restaurantes, enfim. E aí foi crescendo nesse sentido. Eu sou feliz de ver o meu bairro assim. Só que precisa ter um equilíbrio das coisas. A gente sofre muito aqui no prédio, na passagem aqui para o estacionamento, porque eles estacionam de um lado e do outro, você não tem como passar, você fica preso. Isso é que incomoda a gente. A gente se vê cerceado de ir e vir, a gente se vê cerceado de estar
confortável na nossa casa em alguns momentos, porque o som é insuportável. Ah, Cida, é bom você sair do bairro. Ah, vou sair, porque eu tô incomodada, vou sair da minha casa. Não é assim. Acordado tem que acordar todo mundo. 2 horas de madrugada, 4 horas de madrugada, 5h30, não tem horário. Não respeita a sinaleira, tem uma placa no início da ladeira. Eu conheço a vizinha, que é a filha de Dodô. Sim. Ela, quando tem um evento de grande porte, vai embora, porque tem medo de um caminhão fazer a manobra, não ter por freio e chegar na casa dele. Pegamos o exemplo da concha acústica. É bom ter show, sem problema nenhum, só que acaba 10 horas, ou que pode ser feita 9 horas do dia depois. Por que fazer a 1 hora, 2 horas de madrugada e não fazer procurar dormir quem vem aqui para visitar Salvador? Então, assim, é um abandono e um descuido da prefeitura com os moradores aqui bem absurdo. É difícil, porque a gente sabe que em muitos lugares os centros culturais eles são preservados, né? Não explorados esse turismo aí que depreda mais do que valoriza, né? O Santo Antônio é um bairro de moradores, né? Mas é um bairro que gosta da cultura, tem essa relação.